Abre tua Bíblia junto comigo no livro de Josué, capítulo de número 11. Josué 11, capítulo de número 23. Por enquanto eu quero ler apenas esse versículo. E enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus, como também agradecer aos bispos, a bispa, o prazer de conhecer vocês. Para mim está sendo uma honra chegar nessa cidade, ser recebido por vocês, né? Meu irmão nem se fala, mas agradecer a Deus, sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Existem formas que Deus cria, existem formas que Deus move. Tem hora que a nossa semente só precisa cair na terra, porque a terra dá voz à semente, germine, só isso. Eu sou grato a Deus. Minha esposa queria estar muito aqui, ela está em Brasília, está ministrando agora. Ela disse: eu queria estar com você aí. Aí acontece aquelas coisas, né? Aí deixa para lá essa parte. Foi que aconteceu algo, depois o bispo não vai falar, né? Mas dando final dá certo. A Bíblia diz que é melhor o final do que o começo das coisas. Então está se encerrando um ciclo nessa casa e está dando início a outro. Então nesse final de ciclo, se prepare, porque os céus estão abertos sobre a vida de vocês. Então Josué capítulo 11, versículo 23 diz assim: assim tomou Josué. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu a herança a Israel. Aí mais embaixo diz assim: repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve o quê? Descanso de guerra. E a terra teve o quê? Descanso, repouso da guerra. Vamos orar? Pai amado e bendito Deus, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite. Nós somos gratos a ti, porque nós sabemos que a tua graça está sobre nossa vida. Há uma porção que os céus já liberou sobre esta casa, e nós queremos desfrutar, queremos mergulhar nesta graça. Queremos nesta noite, Deus, te pedir para que a tua presença seja manifesta de uma forma extraordinária. Nós não queremos perceber, nós queremos viver. Nós não queremos apenas dizer eu acho que posso, mas nós queremos ter a certeza que nós temos. E esta certeza quem nos dá é o Senhor. Essa certeza quem libera é o Senhor sobre nossa vida. Então nesta noite o que eu te peço é que o Senhor abra um leque de revelação sobre essa casa, e que não seja aquilo que nós queremos, mas a nossa necessidade seja exposta nesta noite diante de ti, e que dentro desta necessidade a tua resposta, a tua mão, o teu colo esteja pronto para nos receber. Que a tua palavra seja ministrada de uma forma, Deus, aonde o homem não gere capacidade para trazê-la, mas que o teu Espírito mova as águas e crie um ambiente profético, aonde a cura, a salvação e a libertação viverá sobre nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você está perto da sua esposa, dá um cheiro nela. Diz que ela é a mulher mais linda da sua vida. Eu passei 5 dias ministrando, e no último dia eu esqueci de falar isso. E uma senhora me procurou e disse: o apóstolo, eu disse: oi, o senhor vai voltar para Recife? Eu vou estar com raiva do senhor. Eu disse: por quê? Eu estava achando muito bom. Foi 4 dias seguidos que meu marido me deu um beijo.
Então eu estava achando tão bom, porque todo dia eu já sabia, eu vou sentar de lado do meu marido, ele vai me dar um beijo. Eu disse, por quê? Faz 30 anos que eu não recebi um beijo dele. O senhor vai voltar quando? Eu disse, fala com teu pastor aí, para ver quando eu vou voltar. Mas assim, a gente ri, mas é uma realidade, não é? Eu estou com saudade de dar o beijo da minha esposa. E o que é que acontece? A gente lê um texto nesta noite, e esse texto ele nos bate, nos traz algo tão interessante. É um versículo tão curto, é algo que traz algo que traz um nível tão importante na nossa vida. E a gente encontra dentro desse texto um homem chamado Josué, que nós sabemos a história dele. E esse homem, ele criou um ambiente diferente aonde ele chegava. E o que me chama a atenção é que o ambiente que ele criou, o ambiente que ele foi designado, foi para estar a postos para uma batalha, para atravessar o Jordão, chegar em Cuiabá, chegar em Várzea Grande e trazer níveis de conquista. Aí ele atravessa o Jordão e encontra na sua frente o que nós sabemos: as muralhas. As muralhas afundam, eles conquistam a cidade e vai em frente. 27 reis, esse homem chamado Josué vence. Ele que foi designado não apenas para liderar um povo, mas ele foi separado para ser um homem de batalha, que quando ele estendia a sua espada, existia uma multidão que estava por trás dele, que o observava e dizia: eu estou contigo. Reconhecia um legado que estava sobre a vida dele, reconhecia um nível de liderança e uma unção que tinha sobre a vida dele. Tudo se prepara, mas num momento que, quem sabe, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: olha, Josué, o que é que nós vamos fazer agora? Será que nós vamos nos preparar para uma próxima batalha? Será que nós vamos nos preparar para que as coisas aconteçam novamente? Na realidade, o povo se acostumou em viver em guerra, de viver dando seus passos de batalha e conquistando aonde chegava. Aquele povo começou a entender que todas as vezes que Josué dizia que o exército se levante, era porque tinha uma terra que poderia ser conquistada, e a terra era conquistada. As coisas passam, tudo começa a mudar, e aonde nós lemos, o que nos traz uma atenção, eu queria deixar como uma tônica nesta noite, é que diz: e a terra repousou da guerra. As coisas mudam. Tem hora que Deus nos chama para uma unção, e a unção é estabelecida sobre nossa vida, e de repente aquilo que nós queremos, aquilo que atraímos sobre a nossa vida, nós começamos a enxergar. Sexta-feira passada, quem estava aqui escutou a bispa falando da jumentinha. Eu nunca ouvi uma ministração de entrega da jumenta como e lá na minha terra tem muito jumento, como a senhora ministrou. Veio a palavra, entrou Osana, as portas foram abertas e saímos daqui desse lugar entendendo que a minha entrega vai mudar a minha história. E o que é que acontece? As portas abrem. Osana, que entre o Rei da Glória. Trouxe um nível de reconhecimento, um reconhecimento sobre a terra, ou por que não dizer, trouxe um nível de reconhecimento aonde chegou sobre nossa vida uma porção de postura. Deus nos disse: se a porta estar aberta, se há um reconhecimento que Cristo é o Rei da Glória e Ele é o nosso Salvador, veio esse nível de conhecimento sobre nossa vida. Saímos desse ambiente, e quando chegamos nesse ambiente no dia de ontem, Deus começou a trazer um nível no louvor, e naquele momento de louvor,
eu enxergava uma lamparina que estava acesa aqui. Esses pedestais estavam mais para cá, e essa lamparina estava no meio desse pedestal, e ela estava acesa, e estava o louvor cantando e a minha mente cantando: minhas lamparinas estão acesas. E eu queria me sintonizar com o louvor, e o louvor estava cantando, eu não lembro qual a música que estava saindo, e a minha mente produzindo esse louvor, eu enxergando a lamparina. Veio a palavra de oferta e começou a trazer o que era que nós tínhamos, o que é que nós temos. O bispo chegou e começou a ministrar aqui, trazendo 3 níveis de limpeza. Olha que sexta-feira as portas foram abertas, houve uma entrega, e no momento de entrega, muitas vezes quando nós entramos pela porta que a Osana abre, a gente acha que o que a gente gosta de fazer dá certo. Aí vem os níveis de limpeza, e quando vem os níveis de limpeza, tudo que é conquistado precisa ser povoado. E o que aconteceu? Naquele nível de limpeza, por causa de um caminho que nós precisávamos seguir, Deus diz: eu tenho uma unção específica sobre você. E a unção veio através da tribo de Gade, e nós recebemos, nós fomos batizados. Não sei como você entende essa palavra, mas ontem nós fomos batizados em uma unção específica de gaditas. E a palavra veio sobre nossa vida. E quando há a unção, o batismo, quando nós recebemos a porção, fomos imergidos, porque a palavra batismo significa ser molhado, encharcado dos pés à cabeça. Então nós fomos encharcados com uma unção de gadita. E a palavra nos fala de quem eram os gaditas. Quem estava ontem aqui sabe. E essa unção chegou sobre nossa vida, veio um batismo sobre nós. E quando esse batismo veio, trouxe um nível de revelação sobre a igreja. É como se o profético chegasse e dissesse: eu gerei esse ambiente para você, eu criei esse ambiente sobre a sua vida. E daí começou a ser gerado, começou a ser movido dentro desse ambiente. Nós entramos nele e nos sentimos bem. E Deus nos deu uma cara de leão. Tem gente que não vai te compreender mais. Tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer que você está metida agora. Tem pessoas que vão olhar para você e não vai entender mais a sua expressão, porque o leão, ele consegue colocar nos lugares quem precisa estar nos lugares. Na sua autoridade, na sua robustez, ele consegue pôr em ordens pontos que estavam em desordens. Ele não precisa chegar e bater, ele precisa apenas se posicionar e todos os respeitam. E eu quero falar para você que Deus está trazendo um nível de posicionamento sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Há um nível espiritual e ministerial que o Senhor está trazendo sobre nós, por causa de um batismo que veio sobre nossa vida. E quando vem essa força, essa autoridade de pôr em ordens o que não estava em ordens, Ele nos dá olhos. Porque dentro de um batismo, quando os gaditas eram estabelecidos, a Bíblia fala que ele andava, suas pernas, ou na minha terra, as suas canelas eram como canelas de corça. Você sabe o que é corça? A corça é o único animal no deserto que consegue saltar em cima de montanhas. Ele consegue correr em cima de montanhas. A Bíblia nos fala, quando aquele homem chamado Davi diz que a corça, ela está ansiosa pelas águas, ela procura onde tem água. Eu escutei muita gente falar, era porque ela tem muita sede. Não é sede, é porque tem um predador que está procurando. E a corça é como um carneiro. Tem bode aqui? Tem. É como um bode, mais robusto e mais veloz. E quem conhece bode sabe que tem nhaca, a sua pele é úmida.
Então o seu couro é úmido, então exala uma nhacazinha, um cheirinho desagradável o tempo todo. Então, na hora que o predador enxerga a coça, que ela começa a correr, começa a exalar do seu corpo, e o seu predador o procura pelo faro. Ela anseia pelas águas, porque na hora que ela mergulha nas águas, o seu predador perde de vista. Quem está te procurando não vai te achar mais a partir de hoje. Quem está procurando a tua morte, quem está procurando tua ruína, quem está procurando tua situação desagradável, quem quer te levar à vergonha, ei, entende isso? Deus está te dizendo: eu vou te ensinar a você se livrar daquele que quer ser seu predador. Mas quando passa pelas águas, ela se põe nas montanhas mais altas para enxergar o que está embaixo. Quando nós recebemos uma unção de Gadita, sabe o que vem sobre nossas vidas? Olhos como de águia. Você vai começar a enxergar o que não é de costume você enxergar. Deus vai aguçar a tua visão. Ele vai dilatar a tua visão, para você começar a enxergar o que o homem natural não enxerga. Eu quero profetizar sobre a sua vida, igreja, nesta noite, que haverá um nível de unção por causa dessa conferência profética e apostólica, que chegará sobre a sua vida, que os teus olhos vão começar a perceber aquilo que aquele que está do seu lado não vai perceber. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que os teus ouvidos, os teus tímpanos vão ficar tão aguçados, que você vai começar a ouvir, e as pessoas que estão do seu lado não vão compreender o que você está vendo. No Val de Jaboque, na hora que estava aquele homem chamado Jacó lutando com o anjo, as pessoas sabiam que tinham algo estranho, mas só quem viu o anjo? Jacó. Na hora que Deus veio, através do seu filho, falar com aquele homem chamado Saulo, Saulo estava com a sua comitiva. Quem via aquele homem? Paulo ou Saulo. Na hora que Daniel, ele estava clamando a Deus, e que enxergou o anjo do Senhor sobre a vida dele, quem enxergou? Daniel. Ninguém mais enxergava. Te prepara, porque você vai enxergar o que o povo não enxerga. Te prepara, porque você vai ouvir o que as pessoas naturais não conseguem ouvir. Então, quando você começar a se envolver e está ouvindo o que ninguém está ouvindo, aí você vai entender o porquê que você precisa passar pelas águas, para que o teu predador, ele não te ache. Aí quando chega hoje, vem um nível de unção através do louvor, vem uma palavra de oferta, que a gente fica procurando assim: o que é que eu tenho? Eu só separo a minha oferta quando eu escuto a palavra de oferta. Não sei você. A minha mãe com 90 anos, ela já vai certinho. Ele diz assim: meu filho, está aqui dentro da Bíblia, se eu esquecer, tire, viu? Entregue. Eu disse: mãe, se assim a palavra foi impactante mexer na senhora, posso fazer o quê? Já entreguei minha oferta. E o que é que acontece? Eu só entrego minha oferta depois que eu escuto a palavra, porque eu preciso saber que a minha semente, ela tem um nome, para quando os oficiais estiverem orando aqui, a terra dá ordem à semente e ela germinar. Só isso. Aí hoje a gente traz uma palavra que tem o seguinte tema: coragem para viver novos desafios. Eu não sei como você compreende esses 3 dias que nós estamos aqui, mas na sexta-feira, quando eu escutei uma abertura aonde Hosana começou a abrir os caminhos e trazer um espaço para nós entrarmos nesse espaço, para a minha vida,
esses 3 dias está sendo uma virada de ano. Mas apóstolo, a gente está no mês 7, como se falou ontem. Verdade, para mim está sendo uma virada de ano. E a palavra que Deus me deu nessa tarde para dizer para você foi: organize a sua agenda, prepare seus propósitos para que aconteça. Sabe qual é o nosso maior problema? É porque nós não organizamos quais os nossos propósitos. E eu penso que lá no céu, a maior vergonha para Deus é quando Deus diz assim, que a Bíblia fala no livro de Hebreus, que existe uma classe de anjos nos céus que trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação. Tem alguém aqui que vai herdar? Então tem anjo que trabalha só por você. Aí vem esse anjo, se posiciona na frente da gente e diz assim: olha, o Deus eterno mandou te perguntar como será a sua estrutura de hoje a 8 dias, nesse mês de julho, nesse mês de agosto, nesse mês de setembro, esses 3 meses, como vai ser a sua estrutura? Aí a gente bate no peito e diz: seja o que Deus quiser. É ou não é? É a linguagem, eu não posso falar isso não, eu não sei se pode falar isso, né? Mas é uma linguagem mais assim: não, mas seja, sabe Deus, seja o que Deus quiser. Se Ele está perguntando, Ele está te dando uma oportunidade para realizar teu sonho, para a promessa ser cumprida, para que teu projeto seja executado. Aí a gente diz: seja o que Deus quiser. Aí Ele: tudo bem. Aí a gente vai dormir e não acorda no outro dia. Todo mundo fica revoltado porque Deus levou. E Deus tem prazer na morte dos seus. Não é o que a gente diz assim: seja o que Deus quiser. E não compreendemos muitas vezes como o reino espiritual se move através da presença. E por muitas vezes não entender como um reino espiritual se move através da presença, a gente fica sem expressão. E o que Deus deseja dos seus filhos é pôr em ordem a nossa vida. E eu escutei isso ontem, quando o bispo estava ministrando. Pôr em ordem, organizar nossa vida. E a gente começa a ver que quando vem esse nível de coragem sobre nós para viver novos desafios, começa a se mover situações na nossa vida aonde nós queremos ser fortes, aonde queremos ser corajosos. E a gente sabe que Deus chegou para aquele homem chamado José e disse assim: olha, José, seja forte e corajoso. E ele diz assim: ah, tá bom, eu sou forte, sou corajoso. E muitas vezes a gente começa a preparar. Eu tenho uma espada na minha casa que eu mandei fazer. Um artesão de uma cidade de 175 quilômetros de distância. Eu conheci ele, eu pedi para ele fazer uma espada que Deus me deu em sonho. E ele fez a espada, eu tenho ela em casa. Vamos manusear a espada. E a gente começa, aquele homem de guerra, começar a manusear o instrumento de batalha que nós temos. Qual é o seu instrumento de batalha? Se você precisar enfrentar uma guerra espiritual, qual é o seu instrumento de batalha? Você manuseia todos os dias? A minha espada está enferrujada em casa. E a Bíblia diz que tinha uma família, e esta família, que vivia o mesmo ciclo de crescimento, tinha pessoas diferentes da sua família. O seu irmão olhava para o seu irmão, e a Bíblia fala que naquela família saiu homens que foram para um exército, que eram os filhos de Jessé. Os filhos de Jessé saíram para o exército. Eram fortes, eram pessoas estruturadas,
pessoas que tinham habilidade naquilo que fazia em uma guerra. Na minha mentalidade de Júnior, mas na frente você vai entender o porquê eu falo tanto Júnior. Na minha mentalidade de Júnior, as crianças, você viu as crianças aqui na frente? Eu acho lindo as crianças se apresentando. E eu imagino os 7 irmãos de Davi olhando um para o outro e dizendo assim: bora brincar. Na minha terra brinca de bola de gude, de pipa, de peão, de espeto. E eles começaram a brincar. E qual era a brincadeira deles? Eu tenho um escudo. E quem sabe eles pegavam algum pedaço de madeira e fazia como um escudo. Pegava qualquer pedaço de galho de árvore, quebrava e dizia: meu escudo e minha espada. E eles começavam a brincar. E qual era a brincadeira? Eu quero ser um homem do exército de Israel. E para eu ser um guerreiro, eu preciso ter o quê? Habilidade. E qual era a habilidade? A brincadeira, a espada lá de madeira, quem sabe? E aquele escudozinho de madeira, aquele pedaço de tábua, de todo jeito, ou qualquer coisa que encontrasse, que fizesse um escudo, e eles brincavam de pensamento de Júnior. Enquanto eles brincavam, eu penso que Davi estava para lá e para cá. Porque não tinha espaço para Davi. Na brincadeira deles não tinha espaço para Davi. Porque enquanto os meninos cresciam e começava a gerar uma formosura de estrutura, de força, Davi era aquele franzino, menor do que seus irmãos, que na hora de brincar dizia: dá licença, dá para você não. A brincadeira não é café com leite, a brincadeira é a Vera. E a nossa brincadeira é a Vera, não aguenta não, não vai brincar não. E separava. E Davi via, quanto mais eles cresciam, a habilidade deles com a espada e com seu escudo. Agora chegou minha vez, viu, bispo? Eu pedi, não foi? Aí chega Davi e disse: eu preciso ter habilidade em algo. E eu penso que Davi pegava um galhozinho da sua árvore que achava, chegava onde estavam as ovelhas do seu pai e puxava os... Viu não foi? Puxava os pelinhos da ovelha de papai e começava a fazer um arco. E quando ele começava a fazer o arco, que começava a colocar os pelinhos, os fios da ovelha do seu pai, ele queria ter uma habilidade. E aí ele precisava se sentar. E enquanto seus irmãos estavam se aperfeiçoando em uma espada e um escudo, ele estava aperfeiçoando em uma harpa, porque ele queria tocar. Você quer se aperfeiçoar em quê? Qual o seu instrumento de batalha para que repouse a paz sobre sua vida e sobre sua família? Qual o seu instrumento de batalha que você deseja para que você entre nesse texto e você comece a encontrar um repouso sobre todas as guerras da sua vida? Apóstolo, é porque quando o repouso chegar, acabam as guerras, acaba para iniciar outras. É ou não é? Aí por isso que ele nos dá o repouso, para a gente respirar e seguir em frente. Na hora que nós estamos em paz,
a nossa mente funciona melhor, o nosso resultado é melhor. E o que Deus queria trazer sobre a vida desse homem chamado Josué é que para ele conseguir estabelecer novos desafios sobre a vida dele e de uma geração que ele o conduzia, ele precisava ter um repouso para entender o seu destino. E só chegamos no nosso destino quando sabemos ultrapassar cada processo que Deus nos coloca. Tudo. A habilidade dos seus irmãos, espada. A habilidade de Davi, a sua harpa. Passa os dias, começa a se gerar alguns pontos sobre a vida daquele povo. E de repente, a história que nós mais sabemos, aparece um cara gigante diante de Davi. E o gigante tinha habilidade no seu escudo, habilidade na sua espada e habilidade na sua lança. Habilidade que Davi tinha na sua harpa. Quem vence uma guerra não é quem tem habilidade e força nas suas armas de guerra, mas é quem tem presença. E a presença, ela é atraída. A presença não se joga sobre nossa vida. A presença, ela é atraída. A Bíblia não relata, mas no intervalo que gera um silêncio de quando Saul queria colocar aquela carcaça na vida de Davi, que Davi não aceitou, o silêncio que houve daquele momento até ele chegar diante do gigante, o que pode ter acontecido? O que é que pode ter sido gerado para ele ver um homem que tinha uma habilidade vencê-lo? Um homem que tinha uma habilidade e ele conseguir olhar para aquele homem e não ter medo. Eu quero te dizer que nesta noite Deus trará níveis de habilidade sobre a sua vida, que aquele que quer trazer níveis de humilhação sobre você vai ter medo. Lembra da tua face de gadita? Vai ter medo. Aí nós começamos a entender que as especialidades que Davi tinha em guerra não era nada, mas ele conseguia atrair a presença. E aí, Deus nesta noite vai encerrar essa conferência Hosana, porque é Ele que vai à frente e vai trazer uma habilidade. Hoje você vai receber um batismo de habilidades, e nessas habilidades você vai entender que existe a presença, e você vai provocar a presença chegar sobre você. É esta presença que vai mudar a tua história. É essa presença que vai te fazer você enxergar seu destino. É essa presença que vai te fazer você sonhar. É esta presença que vai te fazer você se posicionar diante da palavra que Deus vai dirigir sobre você. Você não vai ficar mais perdido em situações, porque a presença vai te posicionar a você ir para o caminho exato. A presença vai te posicionar a você entender todo o processo que você está passando. E o que é isso, apóstolo? Você vai começar a compreender a forma que Deus começa a gerar um ambiente para você viver o milagre. Então se prepara, porque a história dessa igreja será mudada nesta noite. A história dessa casa será mudada nesta noite. Mas por que, apóstolo, o senhor está falando isso? Porque quando nós atraímos a presença em níveis de convicção. E, apóstolo, o senhor está dizendo que nós não atraímos, não quer isso? O que eu estou dizendo é que quando nós atraímos, nós precisamos nos posicionar. E quando o Hosana, ele entra pelas portas, e quando ele diz assim: quem diz os homens que eu sou? Quem diz?
Me diz aí quem é que eu sou. Convicção. E existem fundamentos. E esses fundamentos que Deus traz sobre nossa vida começa a gerar níveis de posse. E essa posse vem por causa de uma herança. Deixa eu te contar algo. Tem uma pessoa conhecida nossa lá em Recife. E essa pessoa, ela foi dormir. E quando ela acordou, ela recebeu uma notícia. E a notícia que ela recebeu mexeu o coração dela. E ela vai até onde a notícia foi anunciada. E quando chega lá, se apresenta um homem para ela. E quando esse homem se apresenta a ela, diz assim: eu vim te entregar a tua herança. E até então ela não sabia da porção que tinha reservado sobre a vida dela. Estou falando da minha esposa. E ela recebe essa porção. E ela disse assim para mim: amor, o que é que eu faço? Eu disse: eu sei. Na hora. Eu sei o que você faz com essa porção. E ela disse: sabe qual é o meu sonho? Sabe o que foi que eu disse para Deus? Eu disse: não. Que se um dia o Senhor me desse um valor, independente de qual fosse, eu ia levar pessoas para Israel. E ela pegou toda aquela porção e levou 3 pessoas para Israel. E eu dizendo comigo: estou lisinho. Amor, estou liso. Ela disse: vai 3. E uma dessas mulheres que foi para Israel, ela viveu um extraordinário de Deus naquele lugar. E quando foi no outro ano, nós anunciamos a primeira caravana. Nós vamos subir para Jerusalém. E essa mulher disse: eu vou. E essa mulher, ela trabalha no centro da cidade, vendendo em saquinhos, com tomate e coentro. É coentro, existe coentro aqui? Tomate e coentro. O molezinho, R$1. E eu cheguei lá nela. O nome dela é Dodô. Dodô, apóstolo, pode colocar meu nome, eu vou para Israel. Tá certo. Eu tirar fé de alguém? Tiro nada. Eu impulsiono assim, vamos. Agora a senhora, e a senhora só vai pagar da senhora? Eu falei brincando para impulsionar ela. Ela disse: não, eu vou pagar do meu pastor e do co-pastor da igreja. O negócio esquentou. Sério? É. Coloque meu nome, que eu vou quitar, eu vou pagar o do meu pastor e vou pagar do co-pastor da igreja. Tá bom. Finalizando a história, essa mulher, foi ela pagou do seu filho 2, pagou do seu pastor 3, pagou do co-pastor da igreja 4. E quando chegou em Israel, na hora que a gente ia almoçar, se ela via que alguém estava meio recuado, ela dizia: você não vai comer porque não tem? Eu tenho. E sabe o que aconteceu? Quando ela voltou da segunda vez, ela foi convidada a entender que ela estava aposentada e precisava receber. Nunca ouvi dizer isso. Nunca ouvi dizer. O governo procurar alguém para dizer: olha, já está saindo o seu salário e está ficando no banco porque a senhora não vai pegar. Ela: é. E quando foi o outro ano, ela foi para Israel de novo, aposentada. A mãe de Marivaldo, Dudu, o bispo conheceu. E o que é que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os fundamentos de uma herança
começa a ser estabelecido sobre nossa vida, tem um propósito ou não tem? Tem. Tem um destino, não tem? Tem. Então eu não posso ser remisso em realizar a vontade de Deus sobre a minha vida. Para que a herança seja estabelecida sobre a minha vida, para que um propósito seja entregue sobre a minha vida, eu preciso urgentemente atrair sobre mim essa presença, e essa presença eu vou realizar uma vontade plena daquilo que Ele é e do que Ele quer na minha vida. Aí é fácil quando nós falamos assim: olha, há uma porção sobre sua vida, e a gente diz: eu quero, Deus, eu recebo. Mas dentro dessa porção, entenda, a gente precisa não ser remisso à palavra que Ele libera sobre nós. A gente não pode travar o que Ele determina sobre a nossa vida. E o maior problema dessa atualidade é: eu quero Deus, mas para que Ele me sirva, para que Ele crie situações sobre minha vida. E na hora que Deus fala: tudo bem, olha, eu vou criar, um propósito sobre você, mas nesse propósito que eu vou criar sobre você, você vai caminhar. Ah, Deus, caminhar não, eu estou cansado. Cheguei de 5h40 no hotel, ainda tirei a foto e eu não vi o senhor, bispo. Aí, o que é que acontece? Vamos caminhar, vamos! E quando a gente fala que a gente vai, não olha para mim não, Henrique, eu vou rir. E vai caminhar, vamos! E aí? Pode? Lá no meu bairro, os pastores do bairro olham para mim e dizem assim: aquele apóstolo, ele é doido. Ele é muito menino. Tem dia na igreja que eu chego no dia de domingo, que eu prego, que eu vejo da criança ao idoso só rindo. Ri. Não é o rir na unção do riso, é rindo mesmo de alegria. Você é doido, Helena? Obrigado. E uma das doidices que aconteceu, não sei se vocês souberam aqui, houve uma chuva no Recife e houve vários deslizamentos de barreira. Em alguns lugares houve uma enchente. Há uns rumores que uma das portas de uma barragem se abriu. E quando essa barragem se abriu, essa porta, veio uma onda. E aonde o rio passava, se o rio é aqui, nesse meio, uns 5 quilômetros para cá e 5 para cá, deu 3,10 metros de altura de lama. Não era apenas água, porque vinha puxando tudo, era lama. Isso no sábado. Houve um deslizamento de barreira. E tinha um pastor que nós conhecíamos. E quando ele soube que tinha pessoas da igreja dele embaixo do barro, ele chama as outras pessoas da igreja e vai para lá, porque o bombeiro tinha dificuldade de chegar rápido. E eles começaram a cavar. E eles estavam cavando errado. A barreira desceu e aterrou ele, 17 discípulos da igreja dele e 2 famílias que já estavam embaixo. Morreram. E a gente foi para lá. Isso no sábado. E a gente passou o sábado à tarde e o sábado até 11 horas da noite sendo voluntário, tirando barro para conseguir resgatar aquelas pessoas, se tivesse com vida ou não, e ajudando os bombeiros. Já não foi a gente só, a gente foi orientado: se você não sabe, não seja voluntário, seja ajudante do bombeiro. Então a gente era os ajudantes dos bombeiros. Quando foi no domingo, um bairro que tem mais ou menos uns 17 quilômetros do nosso bairro, foi aonde a água chegou 3,10 metros. E nós chegamos no domingo de manhã lá, com 300 café da manhã, roupa. Não adiantava a cesta básica, porque eles não tinham onde cozinhar. E a gente levou essas 300 quentinhas
achou um lugar estratégico, fez uma tenda, armou a tenda, e lá a gente começava a entregar. E os meninos da igreja, os voluntários, pegavam um carro, aqui é carro de mão também, existe isso? Carro de mão, e a gente saía e eles iam entregar numa parte mais distante. Até aí tudo bem. 10 minutos de chuva, aonde a nossa tenda estava, a água estava no joelho. E a gente desarmando rápido, porque a gente queria sair daquela água. Era a água da chuva que não tinha para onde escorrer, e ela estava subindo. E a gente procura um local mais alto e arma a tenda e fica lá. Eu saio daquele lugar, vou para a igreja, que a igreja era a base para a gente preparar a comida e levar. E levamos 560 almoços para aquela comunidade. A igreja se mobilizou. Meu filho chegou para mim e disse assim: paião, o que é que a gente vai fazer? Eu disse: faz um ao vivo aí agora. Porque quando a gente faz um ao vivo no Instagram, é automático a igreja entrar, que já sabe que tem um direcionamento. E ele abriu ao vivo no Instagram e eu disse: entenda, família, hoje não haverá culto. As portas da igreja estão fechadas. E se você quiser servir, vá para a igreja, porque nós não vamos parar enquanto o povo estiver com fome, com frio e com dor. E a gente fechou as portas da igreja. 27 igrejas do bairro, nós fomos motivos de chacota, porque fechamos as portas da igreja, não fizemos culto. Uma semana sem culto na igreja, a igreja fechou as portas para culto. Mas era um movimento 24 horas de pessoas levando comida, pessoas cozinhando, pessoas levando roupa, pessoas levando remédio e os carros saindo para abastecer os locais que estavam atingidos. Se passou. Tem muita história sobre isso. Você vai entender por que eu estou falando isso. E nós levamos. E aonde nós chegávamos, as pessoas que iam comigo adoeciam. No outro dia dizia: apóstolo, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo nem abrir o olho. Parece que eu levei uma surra. Eu estou me acabando de dor. Eu acho que eu estou com alguma virose. Eu estou me acabando de dor, apóstolo. E eu dizia: toma dipirona, vai descansar. E eu juntei o profético da igreja e disse assim para eles: quem sair comigo precisa entender o que é um ambiente espiritual. No ambiente espiritual, há luz e trevas. No ambiente celestial, há luz. E entre céu e terra tem um espaço. E esse espaço existe dominadores. E em cada local tem seus dominadores. E quando no meio do caos a igreja se cala, se levanta um Nirode com sua proposta: vamos levantar a torre. E todo mundo cai e fala: vamos. Quando a igreja se cala diante de um caos, os Nirodes começam a se levantar, trazendo uma proposta que dá certo para ele. No meio de um caos, quando Moisés estava no monte, e qual era o caos? A ausência de Moisés. Vamos levantar um bezerro de ouro, dá certo. E eles caíram. O profeta precisa entender que no meio de um caos ele precisa abrir a boca para direcionar um povo. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Seja o caos que for que possa ser instalado em qualquer lugar ou em qualquer ambiente que você chegar, você não ficará calado. Você vai direcionar a pessoas viver milagres. Você recebe? Você entende isso? A Bíblia nos fala que teve um homem que tinha um propósito. Um homem
que tinha um sacerdócio sobre a sua vida. E esse sacerdócio que ele tinha sobre a sua vida, ele era um sumo sacerdote. Deus se apresenta a ele e diz assim: eu vou fazer no seu coração. Ele dizia: como? E um homem de Deus ficou calado 9 meses. Porque enquanto a mãe de João Batista não colocou João Batista para fora, o profeta estava mudo. Isabel com a sua gestação, e ele mudo. O que é que Deus quer trazer nesta noite sobre nós? Que direcionamento é este que o Senhor quer trazer sobre nossa vida nesta noite? De nos posicionarmos em habilidades que Ele está trazendo sobre nós nesse tempo. De nós nos posicionarmos e não temermos diante do nosso inimigo. Para entender que quando gerar esse nível de repouso sobre a nossa estrutura, nós vamos poder descansar em paz, sem medo de uma palavra que pode chegar sobre nossos ouvidos e mexer nossa emoção. De não ter medo de maneira alguma que aquele que está querendo rangir sobre nossa vida, achando que é mais forte do que nós, mexer com as nossas emoções e entrarmos num quarto, fechar as portas do quarto e lá deixar que o nível de situações gere sobre a nossa vida e ser aprisionado dentro do nosso próprio quarto. E o nome desse aprisionamento se chama depressão. Mexeu com as emoções, e esse nível de emoção que mexeu fez eles começar a não entender mais o que ele é. Olha o que Deus está falando para você nesta noite. Ele está te dizendo que você se posicione na unção que Ele está estabelecendo sobre você. Quando você começar não apenas entender e se posicionar nessa unção que Ele está trazendo sobre nós, aí você vai começar a viver níveis que você nunca viveu. Você vai chegar em territórios que você nunca chegou. Você vai começar a conquistar o que você nunca conseguiu conquistar. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que há fundamentos. Diga comigo, fundamentos. E esses fundamentos precisam ser movidos. Eu preciso entender que há uma unção e há um povo. Que há uma unção e há um povo. E quando nós sabemos que há uma unção, existem os pés apostólicos que começam a praticar os seus passos diante da sua herança. Quando nós começamos a viver o nível apostólico sobre nossa vida, começa a ser gerado com uma facilidade na nossa estrutura física um nível de discernimento, de sabedoria e de entendimento, que daí nós começamos a compreender que o que está acontecendo sobre a minha vida está movendo algo. Tem uma criança na igreja, o nome dele é Pedro, filho de um casal de pastores, do pastor Alexandre e pastora Joelma. Ela estava grávida desse segundo filho, que é o Pedro. Ela estava com 9 meses. E quando foi no culto de domingo, ela disse: apóstolo, o senhor pode orar? Quarta-feira é o dia que o médico marcou para Pedro nascer. Levei ela para minha sala, chamei o marido e lá nós estávamos. Eles alegres, ela é bem branca. Vamos orar, apóstolo. E ele é bem assim, empolgado. Vamos orar, apóstolo. Eu sei que Pedro vai nascer, vai ser uma bênção. Aquele negócio assim, vamos.
Quando eu levantei a mão, que disse: Deus. Você disse: fale para ela. Fale para ela. Joelma, me desculpa falar isso para você, mas todos os exames que você fez de ultrassonografia, seu filho está perfeito. Pedrinho vai nascer com tudo, apóstolo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está me dizendo que tem alguma coisa errada na tua gestação. E esses exames que você fez esconde essa má gestação. E ela começou a ficar vermelha. Eu disse: Deus, a pressão vai subir, o negócio vai pegar. E ela ficou vermelha. O marido dela, o pastor Alexandre, começou a coçar a careca. Mas apóstolo, olha os exames, está tudo em casa. Eu disse: presta atenção. Deus vai mover hoje. Chamei a apóstola. A gente pegou 1 litro de óleo e começou a esfregar a barriga dela. E a apóstola passava. E chegava em partes que a apóstola parava a mão. Depois mexia, depois parava a mão. Aí foi quando nós oramos. Aí o Senhor disse: agora diga para ela o que eu falei no altar. Eu disse: vem cá, Joelma, agora eu vou te contar a história. Seu filho, o médico, quando for fazer a cesárea, que tirar ele de dentro de você, ele vai olhar para você, mãe, e vai olhar para você, pai, que vai estar presenciando, porque você vai entrar. Eu tenho medo, você vai entrar agora. Não, pastor, é porque eu não posso ver sangue, não tem nada não. Você vai entrar. Não, você vai entrar e se eu desmaiar, lá fica. E os dois entraram. E a palavra que o Senhor disse foi: quando o médico o levantar a criança, vai dizer para o pai e para a mãe: seu filho nasceu premiado. Só isso. E quando você escutar essa frase, você vai lembrar que Deus moveu na gestação e hoje ele está bem. Bom, na quarta-feira foram. E na hora que o médico tirou, segurando pelas pernas, o Alexandre falando, disse assim: seu filho nasceu premiado. E ninguém entendia. Limparam, deram banho e entregaram a mãe. E quando chegou para a mãe, o médico chegou e disse: tá sabendo, mamãe? Seu filho nasceu premiado. E ela dizia: por que o senhor está dizendo isso? Seu filho nasceu com 6 dedos nos pés e nas mãos. Não nasceu com um pontozinho de dedo. Era um dedo que quando fazia assim, você contava 5, mas quando começava a tocar tinha 6. Tinha um aqui, mais um aqui. E nos pés e nas mãos. Quando completou 1 ano, eles levaram a criança para o altar e disse: apóstolo, o médico deu a sugestão de tirar. O que é que eu faço? Eu disse: tire. E tirou, fez uma cirurgia porque tinha osso, era um dedo normal. E tirou da mão e dos pés e disse assim para os pais: seu filho nasceu premiado. Ele vai ter uma força que toda criança na sua idade não vai ter. Ele vai ter uma inteligência que na idade que ele estiver, as pessoas do seu lado não vai ter. Quando chega uma apresentação na igreja, está todo mundo assim, Pedro. E as crianças. E Pedro: bora. Termina o culto, o cara está suando. Hoje, os pais trabalham. Quem toma conta da casa, com 6 anos, Pedro, fica em casa só. Esquenta a sua comida no micro-ondas.
Os pais chegam de noite. E aí, Pedro? Está tudo certo. O guarda de Israel acampou do meu lado. Acabou. É o que aprende. Lá na nossa igreja nós temos acabamos com o nosso departamento infantil. E a igreja ficou espantada quando nós anunciamos, porque nós levantamos a igreja Kids. E o que acontece no culto dentro da igreja, acontece na igreja Kids. E de repente, quando a gente demora um pouquinho no culto, sai as crianças, xarabacandaraba, xarabás, e sai marchando, sai profetizando. E quando tem uma palavra dizendo assim: olha, quando você chegar, aponte para o seu pai e diga a verdade para ele. Teve problema, essa parte não posso contar não. Aí teve problema. Porque a criança chegava e apontava assim: pai, eu sei que o senhor é isso. Que é isso, está me desrespeitando. Foi o pastor que mandou lhe dizer. Aí nunca vai procurar o pastor das crianças, vai procurar quem? Eu, né? E mais coisas que eu não posso falar aqui, que acontece na nossa terra. Mas o que é que acontece? Dentro de um ambiente apostólico, Deus começa a trazer um nível de liberação. Se você quiser acompanhar comigo no livro de Isaías capítulo 58, vai lá, coloca aqui no telão, Isaías 58. E eu quero ler com você o versículo 8 em diante. Diz assim, nós vamos ler do 8 até o 14. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você chamará o Senhor e você vai gritar por socorro e Ele lhe dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Segura aí. E a sua luz despontará nas trevas. Jesus para no meio de uma multidão e conversa com seus discípulos. Eu entendo que todas as vezes que Jesus vinha com a parábola, ele ensinava os discípulos e falava para a multidão. E ele chega e conta a parábola que você conhece, da dracma perdida. E quando ele fala que aquela mulher perdeu o que tinha de valioso, a primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a luz. E quando ela acendeu a luz expôs a podridão que estava na casa dela, chamada sujeira. Na realidade, o Senhor não queria falar da moeda, Ele queria falar que a luz denuncia a escuridão, denuncia a podridão. E o texto que nós lemos, cadê ele? O Senhor, volta para o que a gente estava, o anterior. Então a sua luz despontará nas trevas. Te prepara aí, porque Deus vai trazer uma unção sobre a sua vida, e esta unção trará um nível de luz que aonde há trevas vai começar a clarear. Deus vai te mostrar um caminho. Deus vai te mostrar um caminho. Para que Ele vai me mostrar um caminho? Ele vai te guiar por um caminho que você vai viver o milagre. Despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Espero que a meu meio-dia seja igual aqui em Várzea Verde, Várzea Grande, 34 graus.
Meu Pai do céu, está fresquinho. Olha lá, né? Então a sua noite será como o meio-dia. Passa para o outro. O Senhor guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Entenda o que o Senhor está trazendo sobre sua vida. E seu povo construirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. E você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que quer bem quiser em meu santo dia, se você chamar a delícia do sábado e honroso e o santo e honrar o santo de Israel, o santo Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banquetei com a herança de Jacó, seu pai. E é o Senhor quem fala. Primeiro, ele fala de jardim. Segundo, ele fala de sábado. E quando o texto se fala de guardar o sábado, não é você separar o sábado, é você ser dia de descanso. Você precisa descansar. Você precisa achar seu dia de descanso. Você precisa achar seu Shabat. Você precisa encontrar ele em um nível profético. Nós precisamos entender que existe o dia da semana que a gente vai dizer assim: hoje eu vou descansar. Minhas forças. É no descanso que a gente pensa. É no descanso que a gente sonha. É no descanso que a gente projeta. É no descanso que a gente começa a enxergar lugares que no nosso dia a dia nós não enxergamos. E Deus chama esse dia de descanso da sua vida, que seja uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, seja o dia que for, o dia do Shabat sobre você, o dia do descanso. Ele projeta sobre sua vida uma delícia. Ele chama esse dia, o céu chama esse dia na sua vida de delícia. Entende? E quando essa delícia chega sobre nós, ele nos pega. Vem cá, bicho, por favor. E diz assim: eu vou te colocar em lugar alto. E ele vai e nos põe em lugar alto. E eu estava perguntando a Deus hoje à tarde, 5h14 da tarde, estava perguntando para Deus o porquê que ele me deu essa palavra. E o Senhor disse: no lugar alto eu enxergo a fraqueza do meu inimigo. Se eu enxergar a fraqueza do meu inimigo, ele se tornará frágil no dia da batalha. Dá para entender? Dá para compreender o que Deus está trazendo sobre nós. Ele está dizendo que vai nos pegar e vai nos fazer cavalgar com Ele nos lugares altos. Ontem recebemos a unção de Gadita. Ele vai nos fazer cavalgar nos lugares altos. Todo lugar alto, quando a gente olha para baixo, a gente vai enxergar a fraqueza, a fragilidade do nosso inimigo. Deus está dizendo que você vai vencer, se você se posicionar como Ele deseja, para Ele te levar ao lugar alto. Quando nós vamos a Israel, a gente enxerga as montanhas e os vales.
Quem estava nos vales perdia a batalha. Quem estava nos lugares altos vencia as batalhas. Não sei como está a tua vida, mas te prepara, porque nesse lugar alto Ele vai expor a vergonha do teu adversário. O expor a vergonha, Ele está dizendo: eu vou te trazer a fragilidade do teu adversário. Você vai continuar na batalha, achando que vai perder se você quiser a partir de hoje, porque é uma unção nova que Deus está estabilizando sobre essa casa. Enquanto eu venho ministrando, o Senhor me dá uma visão que me chama muita atenção. Entenda na expressão que eu vou falar, porque eu não vou arrodear para dizer. Eu vi 2 seios, e esses 2 seios eu vi a ponta do bico do seio, e um deles estava escorrendo um líquido. E esse líquido que estava escorrendo era como uma salmoura. Eu estava ministrando e enxergando esses 2 seios com essa salmoura que estava escorrendo pelo bico. E o Senhor disse assim: eu vou trazer cura. Tem nódulos que vai se encerrar a partir de hoje. Tem enfermidades que vão se encerrar a partir de hoje. Essas enfermidades vão começar a exalar do teu corpo. E quando ela começar a exalar, você vai ter um laudo médico dizendo que não era para ter acontecido, mas você vai ter a certeza do que aconteceu. Eu não vim de Recife para te trazer algo que te agrade. Eu vim de Recife para entregar o que Deus está liberando sobre a sua vida. Porque se for algo para te agradar, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram e começa a ver aquelas palavras de te levantar. Existem pessoas que estão aqui dentro, que Deus vai trazer uma cura sobre você. Se Ele sinalizar, eu te chamo aqui na frente. Não tem problema comigo, eu te chamo aqui na frente. Deus está criando situações nesta noite, e essas situações que Ele está criando sobre este ambiente vai promover situações sobre você. E no momento que você se posicionar diante do que Deus está proposto sobre sua vida, Ele vai estabilizar a autoridade e vai ativar sobre a sua vida esse nível de coragem. Está disposto a isso? Fica de pé junto comigo.